Olá galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, nós vamos ver sobre as funções da linguagem. Esse vídeo é exclusivamente para você rever esse conteúdo, né, para estudar para a prova, por exemplo, para reforçar, para você aluno que trabalha e muitas vezes não tem como participar na aula do Google Meet, tá bom? No tempo real. Então essa aula é para você, tá bom? Nós vamos ver aqui as 6 funções da linguagem, porque nós já estudamos, já sabemos o que é linguagem, como funciona a comunicação, quem é interlocutor, quem é emissor, tá? Tudo isso nós já vimos. Então agora nós vamos ver a função, né, as funções desse tipo de linguagem no nosso cotidiano, na nossa vida. Então vamos lá, as funções da linguagem. Temos então 6 funções. A primeira é a função referencial ou denotativa, tá? Ela pode ter esses dois nomes, pode ser mencionada tanto somente como referencial ou somente como denotativa. Essa função ela tem foco no referente, ou seja, foco na própria mensagem, certo? Que é objeto ou situação da comunicação da mensagem, com informações objetivas. Aqui, nesse tipo de mensagem, não se atém a figuras de linguagem, sentido figurado, não. É informação real, tá? Então, é típico esse tipo de função, é típico de texto descritivo, de texto científico e jornalístico, em que se tem que ser bem objetivo, tá? Temos também a função objetiva ou expressiva. E a função emotiva ou expressiva ela vai ter foco em quem fala, ou seja, no emissor, com suas emoções e opiniões, típico de frases, de interjeições e poesias subjetivas. Temos também a função conativa ou apelativa. Conativa ou apelativa, por quê? Ela vai ter foco em quem ouve, né, ou seja, no receptor, em quem recebe a mensagem. O objetivo é persuadir, certo? Típico de mensagens publicitárias. Temos também a função fática. O termo fático foi cunhado por Malinowski e vem do grego fatos, falado, do verbo fanai, falar e dizer. Essa função ela vai ter foco, gente, no canal de comunicação. Ela vai objetivar, né, visar estabelecer contato entre os sujeitos, seja para iniciar uma conversa, para interromper uma conversa, para esclarecer se está sendo entendido ou não, tá? A função fática tem esse objetivo. Um exemplo é uma saudação entre duas pessoas que se encontraram. É um exemplo. E temos a função metalinguística. Essa função metalinguística ela é o foco no código, ou seja, na própria linguagem. A função metalinguística é a língua se explicando, é um tipo de linguagem se explicando pelo mesmo tipo de linguagem. A gente vai ver isso aí lá nos exemplos mais à frente, tá bom? Tipo de dicionários e gramáticas. Função poética, o foco é na mensagem. Tipo de obras literárias e publicitárias. Então, a função poética ela vai estar aqui objetivando a construção dessa mensagem, como é construída, a escolha de palavras, tá? É assim. Então, são essas 6 funções. E agora a gente vai ver uma por uma detalhada com os exemplos, tá bom? A primeira é a função emotiva. Função emotiva ou expressiva caracteriza-se pela subjetividade. Como eu disse lá nas aulas, subjetivo é aquilo que trata de si mesmo, tá? Suas próprias emoções, os seus próprios achismos, tá? É isso. Pela mensagem que tem como objetivo emocionar. Então, eu liguei emotivo com emoção, tá? O foco nas características da função emotiva é discurso subjetivo, discurso que tem como objetivo comover, emocionar, discurso marcado por sinais de pontuação, reticências e pontos de exclamação, principalmente. Discurso na primeira pessoa do singular ou do plural. Então, a função emotiva tem foco no emissor, tá? Quem fala. A função emotiva tem foco em quem fala, porque é uma pessoa que está, vamos dizer assim, explicitando algum tipo de emoção, algum tipo de opinião, tá? Essa é a função emotiva. Olha o exemplo. Apagar-me, diluir-me, desmanchar-me, até que depois de mim, de nós, de tudo, não reste mais que o charme, de Paulo Leminski. Nós podemos dizer que é um texto poético, né, um poema, que vai tratar das emoções do eu lírico. Ora, o eu lírico no singular, ele sozinho, depois ele se refere a outro sujeito, né, não é somente ele, é mais um. Então, esse é um exemplo. Olha, a função, meninos, emotiva, ela está presente em textos poéticos, tá? Nos poemas, em diários, em músicas, em todo tipo de texto que vai tratar do emissor como foco e que tem por objetivo emocionar,
tá? Essa é a função emotiva, essa é a função emotiva. Outros exemplos aqui. É tão deprimente assistir ao noticiário e acompanhar casos tão tristes diariamente. Nem sei o que dizer. Aqui é uma declaração de alguém, certo? Esse alguém está exprimindo a sua opinião e diz que ele fica deprimido, certo? Quando assiste a noticiários que tem casos muito tristes, né? Cotidianamente ele vê isso. Então, ele fala, né? Ele expressa a emoção dele, expressa a opinião dele acerca disso. Outro exemplo, olha só que coisa boa. Olha só, marcar de interjeição, né? Uma coisa assim que a pessoa está surpresa. Então, aqui também expressa um tipo de emoção, certo? Também é um tipo de função emotiva, tá? Seguindo, temos a função referencial. A função referencial é a função da informação. Então, tem o objetivo de informar. Isso porque sua mensagem é centrada na necessidade de transmitir ao interlocutor dados da realidade de uma maneira direta e objetiva. A função referencial, meninas, é muito utilizada em textos jornalísticos, noticiários, textos científicos, artigos científicos, tá? Porque vai construir uma mensagem, vai construir informação real, certo? É denotativo mesmo, acerca da realidade, vai transmitir essa informação. Um exemplo, olha só, a característica da oralidade radiofônica, então, seria aquela que propõe diálogo com o ouvinte, a simplicidade no sentido da escolha lexical, a concisão e coerência que se traduzem em um texto curto, em linguagem coloquial e com organização direta, e o ritmo marcado pelo locutor, que deve ser o mais natural do diálogo. É esta organização que vai reger a veiculação da mensagem, seja ela interpretada ou de improviso, com o objetivo de dar melodia à transmissão oral, dar emoção, personalidade ao relato de fato. Aqui vemos um tipo de mensagem que tem como foco referente. Aqui está falando da comunicação nos meios de mídia da rádio, tá? Então, aqui nós podemos ver que está se referindo a algo de forma objetiva, concisa, clara, tá bom? É um tipo de função referencial. Aqui não se atém, não recorre a funções no sentido figurado, não tem espaço aqui para coisas fantasiosas, não. Ele é ligado à realidade, tá? Temos também função conativa ou apelativa. A função conativa é facilmente identificada, pois sua linguagem é organizada para influenciar e persuadir o destinatário, fazendo uso de verbos no imperativo, pronomes da segunda pessoa e vocativos. Essa linguagem é comumente empregada na publicidade, já que sua principal intenção é vender determinado produto ou ideia para um grupo social específico. Então, sempre que eu falar função conativa ou apelativa, tenha em mente que é uma função que quer persuadir, convencer o leitor, tá? Convencer seu interlocutor a algo. Meio de vocativo, meio de pronomes da segunda pessoa, porque está se dirigindo a você, por exemplo, e ele é direto te fazendo um pedido, te ordenando a algo, certo? Também é muito empregado os verbos no imperativo. Exemplo, são as propagandas publicitárias, porque esse tipo de função é muito ocorrente no meio publicitário. Então, temos aqui, beba Coca-Cola bem gelada. Então, aqui nós podemos ver que beba é um verbo que ele está no imperativo, né? Está te dando uma ordem, de uma certa forma, certo? Está te sugerindo para que você compre e beba essa bebida. Aqui também temos uma campanha publicitária. Doe vida, seja doador de órgãos. Um doador pode salvar mais de 8 vidas. Aí tá, central de transplante, né? É uma campanha, né, do Setembro Verde, de um governo, né, que é no governo do estado do Ceará, governo estadual, em que estão sugerindo, estão comovendo os interlocutores para a doação de órgãos, né, para eles aderirem a essa campanha. Então, é um tipo também de função conativa ou apelativa. Aqui também eu deixei essas imagens, porque a função apelativa ela também pode estar por meio de imagens. Por exemplo, nos produtos infantis, aqui eu dei um exemplo de produto alimentício, por exemplo, o Todinho, certo? Eles criaram esse mascotinho aqui para chamar a atenção das crianças. E, de certa forma, as crianças são atraídas e é uma forma apelativa também de persuadir
a comprar, tá bom? Temos a função poética. O centro de interesse da comunicação na função poética é o próprio texto, e por isso alguns recursos são utilizados para chamar a atenção do destinatário para a mensagem. Forma e conteúdo ganham um novo arranjo para provocar no leitor o prazer estético. Recursos como efeitos sonoros e rítmicos, além do uso das diversas figuras de linguagem, colaboram na tentativa de deslocar a mensagem de uma estrutura convencional que tolhe a criatividade artística. Meninas, função poética é diferente de função emotiva, tá? Como eu falei na aula, nas aulas anteriores. Você pode muitas vezes confundir função poética com emotiva, no sentido que a emotiva também, ela tá disposta em poemas, certo? Em músicas, por exemplo, e na literatura. Mas a função poética diferente da emotiva é que a função poética ela está na função de construção de texto, na escolha das palavras, na sonoridade. Então ela está preocupada muito com a questão estrutural do texto, para ter sentido nas coisas. E a função emotiva é diferente. Ela preocupa em emocionar, certo? E se centrar nas emoções do emissor. Então, olha só, lembre-se, que é W, escrevi errado. Lembre-se da função da linguagem, é encontrada nas obras literárias, e que na função poética, o mais importante é a mensagem em si. Então, é isso, é a construção do texto. Já o principal objetivo da função emotiva é emocionar, ao mesmo tempo que se preocupa com o emissor da mensagem. Então, tem essa diferença, tá? A função poética se preocupa com a construção da mensagem e o efeito de sentido que ela vai gerar. E a função emotiva, ela se preocupa em emitir emoção, se preocupa no emissor da mensagem, o que ele quer emitir, tá? Exemplos aqui, olha só. Por que função poética, ela está preocupada com a construção do texto? Olha só, quer casar comigo, no caso, né? Tem uma propaganda do Boticário com esse perfume, muitos falam quasar, outros falam quasar, tá? Então, eles usaram a construção desse perfume, desse frasco com o nome, para formar a frase quer casar comigo, né? Nesse sentido. E ela promove aí o Dia dos Namorados, essa comemoração. Então, está aí, tá bom? Olha só. Fizeram a construção de sentido por meio de palavras, por meio do texto. Então, aqui a preocupação foi na construção do texto para efeito de sentido. Aqui temos também outra frase. Vocês conhecem esse símbolo? O símbolo do infinito, né? Todo mundo conhece esse símbolo. E aqui tem a mensagem: o infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito dos seus olhos. E assim por diante. É um processo infinito, certo? Então, ficou interessante, né? A frase, o sentido dela é falar do infinito, né? Da emoção, da relação que não tem fim, por meio de um símbolo do infinito. E também temos outro exemplo de função poética, né, que se preocupa com a construção do texto e de sentido. Temos aqui, vocês estão vendo que é a imagem de uma xícara, certo? Aqui temos o ponto de interrogação que forma a alça, né, a asa da xícara, e o vapor do café subindo. E assim diz: na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Ficou legal, não ficou? Falar de amor, de café, e tem a mensagem, né, construída aí, chamando essa atenção para o café, para a sensação do cheiro, do barulho. Muito legal. Temos também a função fática. Essa função fática ela também é chamada de função de contato, que a função fática ela vai estabelecer, tá? Ela vai procurar estabelecer comunicação, manter o ato comunicativo, ou também encerrar um tipo de comunicação. Então, a função fática ela está ligada à interação entre receptor, emissor e receptor, tá bom? Da mensagem. A função fática da linguagem é bastante marcada por expressões de cumprimento, despedida, bem como o uso de vocativos que indicam que o emissor, ou seja, o locutor, deseja chamar a atenção do receptor, que é o interlocutor, para que seja mantida a comunicação. Então, aqui é um exemplo de frases, de palavras que fazem parte da função fática, que é de estabelecer comunicação ou encerrar, né? Então, alô, oi, você tá aí, né? Você está entendendo? Tá me ouvindo? Não é mesmo? Me dá um sinal. Todas essas palavras aqui, olha, alô, Marcos, é você?
São palavras que a gente usa para testar o canal de comunicação, para ver se a pessoa está nos ouvindo, para ver se a pessoa está nos entendendo, tá? Também tem outros exemplos. Bom dia, oi, tudo bem? Ah, é? Alô, quem fala? O quê? Então, todas essas palavras, elas são usadas para isso, viu, gente? Para estabelecer comunicação, para testar o canal de comunicação, para ver se você está sendo ouvido, entendido, tá? Para iniciar uma conversa, para encerrar uma conversa. Então, faz parte da função fática, certo? Que é a função de contato. E por fim, por último, temos a função metalinguística. Ela está presente no discurso que utiliza o código para explicar o próprio código, tá? Então, olha só, esse uso de metalinguagem é quando nós usamos, por exemplo, na aula de língua portuguesa. Agora, por exemplo, estou falando por meio da língua portuguesa e explicando língua portuguesa. Então, eu estou usando um código para explicar o próprio código, tá? É simples. Ela pode ser encontrada num vídeo